a esta questão. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em um livro do Antigo Testamento chamado Neemias. Neemias é um livro que me chama a atenção a respeito do tema, a respeito dessa questão de pensarmos sobre o tema do serviço, do servir. Então é bom demais a gente poder entender que há uma mensagem de esperança para nós, há uma mensagem que nos faz pensarmos nessa hora sobre o que Deus quer de cada um nesta hora e nesse tempo. Eu quero convidar então os irmãos para que abram em Neemias capítulo 2. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor juntos, em um versículo que eu vou convidar você para em uma só voz lermos juntos. E aí então eu quero pensar nesse tempo, a partir dessa ideia de igreja presente no serviço, a gente para ler Neemias 2:20. E eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos em alguns versículos. Mas eu quero que você leia comigo em uma só voz o que está sendo projetado, que é Neemias 2:20. Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Eu quero que vocês repitam comigo, vamos lá? Respondi-lhes então: Neemias é alguém muito especial, que Deus levanta, que Deus trata o seu coração e a sua vida, para que ele fosse alguém tão importante, em um momento tão difícil para a história de Jerusalém. É interessante a gente parar e pensar no contexto, porque a palavra de Deus diz que com a morte de Salomão, vocês sabem que Salomão foi filho, do rei Davi. Ele foi o sucessor do rei Davi. Salomão reinou num período muito bom, num período em que Deus abençoou a vida de Salomão com muitas riquezas. E durante o período do rei Salomão, a história diz que Salomão foi tão feliz que Jerusalém viveu um tempo de muita paz. Mas Salomão morre. E Salomão morre num ano de mais ou menos 930. É o ano que Salomão morre antes de Cristo, o ano 930 antes de Cristo. E a partir daí, então, na história do povo de Israel, o povo é dividido. Na verdade, os reinos são divididos. Então, algumas tribos fazem parte do reino do norte e outras vão fazer parte do reino do sul. No reino do norte, diz a história, que o reino do norte tiveram, na verdade, as tribos tiveram 19 reis. E aí, então, o reino do norte tem esse destaque, com 19 reis, e vivenciando 8 dinastias, só que nenhum desses 19 reis da história foi capaz de se converter ao Senhor de verdade. Fizeram tudo errado, sobre tudo aquilo que haviam aprendido, a partir da história, a partir dos ensinamentos, todos foram desobedientes. E porque foram desobedientes, Deus os entregou nas mãos, mais ou menos 209 anos, nas mãos dos assírios. E que foi um período muito difícil, porque os assírios
governou, na verdade, com mãos de ferro na história daquele povo, e aquele povo conseguia entender, já naquele momento, que eles estavam afastados de Deus. Mas mesmo assim, mesmo no sofrimento, não buscaram o Senhor. Do outro lado, então, estava o Reino do Sul. O Reino do Sul também, teve 20 reis. E todos dentro de uma dinastia que foi a dinastia do reino de Davi. Mas é muito interessante também que todos esses reis, que foram 20 reis, todos eles, sem reservas, maltrataram os profetas e mataram os profetas de Deus. Por conta disso, também tiveram as consequências da desobediência. E Deus então permite que Nabucodonosor comece a governar na Babilônia, e levam todos para o cativeiro, e durante 70 anos eles ficam aprisionados completamente debaixo desse momento difícil do rei Nabucodonosor. E aí então ali na Babilônia eles têm um momento de muita dificuldade, e aí é um momento de que os inimigos estão ali também com punhos de aço de ferro, e durante 70 anos há sofrimento na vida daquele povo. Deus levanta no tempo certo, a partir da profecia de Jeremias, Deus levanta Ciro, que é alguém que então liberta o povo, leva o povo novamente para Jerusalém. Eles saem desse cativeiro babilônico e aí então vão para a sua terra. Neemias, desde cedo, estava ali junto ao rei da Pérsia, junto daquele momento todo, e ali desfrutando, ali então ele tem contato com todos os deuses, Então ele vê ali o movimento babilônico, que é com os deuses dos mais diversos da Babilônia. Porém, no coração de Neemias havia temor ao Deus de Israel, ao Deus de seus pais. Neemias está servindo ao rei. Ele, no capítulo 1 do texto do seu livro, ele vai dizer que ele era o copeiro do rei. E ser copeiro do rei não era simplesmente ser um mordomo, mas era um homem de confiança. O mordomo, o copeiro, era aquele que cuidava da parte da cozinha, mas também da despensa do rei. Cuidava das coisas do rei, era o homem de confiança do rei. Era alguém que, antes do rei beber o vinho, ele tinha que experimentar o vinho. Até porque ele tomava o lugar do rei. Se por algum motivo alguém tentasse envenenar o rei, ele logo seria aquele que iria poupar o rei. Porque ele experimentava tudo aquilo que o rei ia comer ou ia beber. E ali estava ele. Estava ele com certeza com a sua túnica diferenciada. Estava ele ali gozando das regalias do palácio. Estava ele ali longe do sofrimento, porque ele estava ali. Era o seu momento de, entre aspas, conforto. Porém, determinado dia, diz a palavra de Deus que ele recebe uma comissão. E essa comissão é a comissão que ele chama a comissão dos meus irmãos. Lá estava uma comissão do seu povo, o povo que estava vindo de Jerusalém para visitar Neemias, para visitar o palácio, para conversar com Neemias, para rever Neemias. E diz a palavra de Deus que um dos que vão como representante é um homem chamado Hananias. E ali então ele chega e Neemias pergunta: olha, como está o nosso povo? Como está a nossa gente? Como está Jerusalém, a cidade dos meus pais? Quais são as novidades? Conta para mim quais são as novidades.
Ele estava distante. Há muito tempo, alguns comentaristas vão dizer que Neemias não conhecia Jerusalém de verdade. Ele conhecia de ouvir falar. Ele conhecia por conta daquilo que seus pais tinham ensinado. Mas aí então Hanani diz para ele: olha, a nossa cidade está destruída. Essa é a verdade. Essa é a palavra. Destruída. A nossa cidade não tem portas. Aquelas portas que você ouviu falar que tinha a porta das águas, tudo aquilo que existia lá não existe mais, foi tudo queimado. Desde quando nós fomos para o cativeiro, foi tudo destruído, os muros foram destruídos. Hoje estamos lá, mas estamos em ruína, estamos na vergonha. Nossa cidade nunca conseguiu ser reconstruída. 120 anos, irmãos, mais ou menos. 120 anos de destruição, de ruína. E aí diz a palavra de Deus que quando Neemias ouviu isso, ele se sentou, ele chorou, ele lamentou, ele se apresenta a Deus em oração, e ele tem um sentimento de inconformação. Ele se apresenta diante de Deus inconformado. Ele chega diante do rei inconformado. O seu semblante é triste. E é atípico porque sempre ele se apresentou ao rei, por ser o copeiro, ele sempre tinha que ter bom humor. Ele tinha que apresentar um rosto suave, porque isso fazia bem para o rei. Mas naquele dia, naquela manhã, ele chega diante do rei, após ter orado, após ter jejuado, após ter pedido a Deus graça, após ter pedido a Deus favor, diante do rei a Deus, ele chega diante do rei e o rei pergunta: o que está acontecendo? Por que seu semblante está assim? Seu semblante não é assim. O que está acontecendo? E ele saúda o rei e diz: ó rei, que viva o Senhor para sempre. Mas poderia eu ter alegria, sabendo que a terra dos meus pais e que o meu povo se encontra em vergonha e com a minha cidade destruída? Teria eu alegria? E diz a palavra de Deus que o rei então pergunta: em que eu posso ajudar? E aí ele monta toda a estratégia e mostra a estratégia para o rei. O rei pergunta quanto tempo vai demorar a sua viagem, porque ele fazia falta no palácio. Ele diz então o prazo de tempo necessário, e o rei lhe concede a oportunidade de ter, e aí ele ainda encontra graça diante do rei, que ele diz para o rei: rei, eu peço ao senhor que me mande cartas de referência, com a possibilidade de pedir doações a quem eu for encontrando pelo caminho afora. E hoje pela manhã eu soube, através do irmão Valdeir, que a distância percorrida de Neemias é de 1.500 quilômetros, segundo o que a Bíblia diz. E imagine os irmãos, dentro da nossa linguagem, é de Arraial do Cabo, na Bahia. Então imagine os irmãos que o tempo era um tempo em que passava por muitos lugares. E em cada lugar, alguns ele pediu madeira, em outros lugares ele pediu tudo aquilo que seria necessário para a reconstrução, e foi levando. Ele chega diante da cidade e já encontra oposição, porque os inimigos da obra estavam lá. Os inimigos da obra estavam ali há muitos anos no domínio, e jamais esperando que alguém fizesse algo por Jerusalém. Eles queriam dominar. Sambalate, Tobias, Gesem estava lá. E aí então, quando eles sabem que Neemias estava se voluntariando para o trabalho, eles entram com oposição. E aí é nesse momento que eles vão dizer esse versículo que nós lemos, quando ele diz assim, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele não estava falando para o povo de Jerusalém, ele estava falando para os inimigos de Jerusalém. Mas ele chega diante do povo e diz assim: o Deus do céu
é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E os inimigos estão ouvindo. Nós, os seus servos, nos levantaremos e construiremos. Os inimigos estão ouvindo. A oposição está ouvindo. Mas Neemias, com coragem, diz para a oposição: mas vocês não têm espaço em Jerusalém. É como se eles estivessem dizendo assim, esse lugar pertence ao povo que é de Deus. Talvez nesta noite, talvez nesse tempo, Deus está nos chamando à responsabilidade. Porque sem dúvida alguma, a obra de Deus tem ameaça. Sem dúvida alguma, as cidades estão sob ameaça. Sem dúvida alguma, nós precisamos entender em que lugar nós estamos ocupando neste tempo, na cidade, no bairro onde estamos. Saímos de uma campanha da igreja presente junto à comunidade, e agora estamos pensando numa igreja presente no serviço, porque a obra não pode parar. Mas para isso, meu irmão, a gente precisa entender algumas coisas que são importantes para nós. Ajuda aí, Isadora. É importante que em meio às ruínas, eu saiba que Deus tem a resposta. Eu entendo que o Brasil e o mundo, Arraial do Cabo, os bairros de Arraial do Cabo, eu não tenho dúvida de que todas as cidades da litorânea, que o Rio de Janeiro se encontra com algumas ruínas. Se olhamos para a moral, nós entendemos que a moralidade está sendo demolida. Se olhamos para as famílias tradicionais, a família que a gente compreende e entende, daquela família que nós entendemos que é aquela família criada por Deus, nós entendemos que algumas dessas famílias estão sob ameaça. Nós entendemos que de alguma forma Sambalate, Tobias e Gesem quer se levantar para dizer: vocês não vão conseguir reconstruir. É uma obra fadada ao fracasso. Já se ouve com certeza para alguns que a família tradicional criada à maneira de Deus é uma obra da criação falida. Está sob ameaça. Estamos sob ameaça. Eu paro para pensar, meus irmãos, que nós estamos vivendo em um tempo em que a gente precisa acreditar que em meio às ruínas que estamos vivendo, Deus tem a resposta. E como eu aprendo com Neemias, no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer: depois de ouvir essas palavras, eu sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Hoje pela manhã eu disse o seguinte: não seja alguém apenas contemplativo, mas seja alguém que reaja. Não seja alguém que diz assim: pastor, as coisas estão sendo difíceis demais. Estão. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: se as coisas estão difíceis demais, até que momento você vai continuar apenas apático? Porque Deus espera da sua igreja uma reação. Neemias, eu disse hoje pela manhã, Neemias tinha tudo para pegar alguma parte de ouro que carregava, os seus recursos materiais como mordomo do rei. Ele poderia de alguma forma chegar para Nani e dizer o seguinte: leva a minha oferta
para que alguém tome o lugar da reconstrução. Tome a minha oferta e eu vou continuar aguardando o que aconteceu a partir das minhas ofertas. Quantas pessoas, irmãos, se acomodam porque com um coração generoso contribuem. Isso é bom, isso faz parte. Mas Deus quer você na obra. Deus quer você trabalhando. Hoje pela manhã usei a ilustração que ontem Jonathan, meu filho, mandou uma foto lá no Maracanã. Foi ver o Flamengo. E aí então, depois ele mandou a foto dizendo: estou aqui, o Flamengo está ganhando. E aí depois eu pensei: Jonathan, melhor do que você estar na arquibancada seria se você estivesse junto com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro e com todos os demais, porque muitas vezes estamos na arquibancada gritando gol, mas na verdade a gente precisa chutar a bola, a gente precisa tentar fazer gol. A gente precisa perceber que a gente não pode ficar na arquibancada. Neemias entendeu isso. Eu não posso ficar na arquibancada enquanto meus irmãos estão precisando de mim. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus está convocando a sua igreja, para que a sua igreja perceba que na batalha que estamos juntos, na reconstrução das ruínas, eu preciso entender o meu lugar. Eu preciso fazer como Neemias, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: e disse ao rei, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixe ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Em meio às ruínas, Deus tinha a resposta. A pergunta que eu quero fazer à igreja nesta noite é: você crê que Deus tem a resposta? Diga assim: eu creio que Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Em meio a toda essa ruína, em meio a todas as dificuldades sociais, morais e espirituais, Deus tem a resposta. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Mas ainda uma outra coisa, o que a gente precisa perceber é que Neemias diante disso chora, lamenta, ora quebrantado, jejua, porque Deus tinha a resposta. Mas ainda eu quero pensar com você, traga a memória nesta noite. Traga à memória quem é o Deus que você serve. Eu quero perguntar para você nesta noite, quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que nós servimos? Diz a palavra de Deus que Ele vai dizer o seguinte, olha, no versículo 5 e versículo 6 do capítulo 1, eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande, Deus temível, Deus soberano. A primeira coisa que Neemias fala para Deus é: o Senhor é soberano. Vamos dizer juntos? Qual é a primeira coisa que Neemias fala para Deus? O Senhor é soberano, Deus grande, Deus temível, Deus de todas as coisas, Deus soberano. A primeira declaração que eu preciso ter na minha vida é o seguinte, em meio às minhas dificuldades, em meio às dificuldades da minha família, em meio às dificuldades do meu povo, em meio às dificuldades da minha cidade, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo grande, sim ou não? Deus continua sendo grande. Então eu passo por lutas, passo por dificuldades, mas eu preciso ter na memória quem é o meu Deus. O meu Deus é soberano. É o Deus que não perdeu o controle. É o Deus que está sempre, de uma forma especial, fiel à aliança. Olha só no versículo 5. Ele vai dizer assim:
ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres com a tua aliança, que não falhou e não vai falhar. É o nosso Deus, irmãos, Deus que cumpre com a aliança. Aquilo que Ele prometeu no passado, Ele cumpriu. Aquilo que Ele prometeu ao povo de Israel, Ele cumpriu. Deus nunca falhou na sua promessa. Ele disse, através da boca do profeta Miqueias, que aquela cidade pequena de Davi seria uma cidade grande por quem nasceria ali no tempo certo de Deus. Aquela vila pequena recebe o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, muito tempo depois. Porque, meus irmãos, o tempo de Deus em cumprir a promessa que Ele tem para a sua igreja é tempo de Deus, e eu preciso esperar nisso. Aquilo que Deus te prometeu, que você está aguardando, você nessa noite vai dizer: obrigado, Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu e o Senhor não falha. O Senhor disse que estaria comigo e é verdade, o Senhor está comigo. Neemias estava dizendo: o Senhor é fiel à aliança. Ele vai dizer: o Senhor usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias estava dizendo para Deus assim: Senhor, eu sou muito fiel. O Senhor cumpre o que diz. E o Senhor é fiel para com todos aqueles que te amam. Para com todos aqueles que guardam e obedecem a tua palavra. Deus é bom, meu irmão. Traga à memória quem é o Deus que você serve. Você está aqui porque você ama o Senhor, sim ou não? Então saiba que o Deus que você serve é fiel em todo tempo. E porque Ele é fiel em todo tempo, você vai servi-lo com alegria, amém? Em todo tempo. Mas além disso, meu irmão, uma outra questão é quem é você no reino. E quem é você na sociedade? Quem é você no reino de Deus? Qual a sua responsabilidade no reino de Deus? Eu acho muito interessante quando nos versículos de 6 a 11, Neemias diz assim: os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos estejam atentos, para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite, pelos israelitas, pelos teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Neemias estava lembrando de toda a trajetória do povo. Neemias estava lembrando dos reis desobedientes. Neemias estava lembrando de todas as consequências da desobediência, do abandono a Deus. Ele estava lembrando que, por conta do abandono a Deus, eles viveram na Babilônia, mas agora é um novo tempo. Senhor, eu sei, mas eu sou teu servo, que os teus olhos estejam abertos, os teus ouvidos estejam atentos. Nós pecamos. No versículo 7 ele vai dizer: temos agido de forma perversa contra ti, Senhor. Não temos obedecido os teus mandamentos, não temos obedecido os teus estatutos, as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Isso aconteceu. Neemias estava dizendo para Deus: eu creio que isso aconteceu. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aí Neemias faz a intercessão. Eles são os teus servos, eles são o teu povo. O povo que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte.
Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo. Sabe o que Neemias estava dizendo para Deus? Senhor, eu me coloco no meio desse povo. Eu sou este povo. Eu faço parte desse povo. Eu não posso deixar esse povo sofrer sozinho, eu tenho que estar lá. O Senhor tem resposta por meio da minha vida a esse povo. Meu irmão, o que eu quero chamar a sua atenção é que você precisa ter consciência de quem é você no reino. Deus nos chamou de discípulo. Deus disse para nós, por meio da palavra do Evangelho de Mateus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai entre as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. No livro de Marcos, Marcos registra, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra de Deus é clara para que a igreja entenda que nesse tempo não tem mais Neemias. Mas Neemias significa o que conforta. Neemias, o nome Neemias significa aquele que é enviado por Deus para confortar. Então eu entendo que esse significado de nome é Carlos Henrique também, é Penha também, é Marcos também, é pastor João também. Cada um de nós nesse tempo somos alguém chamados para uma missão em que precisamos não apenas lamentar o que está acontecendo. É necessário que nos levantemos diante do lamento em busca de uma solução com a autoridade que Deus nos dá, porque a palavra de Deus diz que nós receberíamos poder do Espírito Santo para sermos testemunha em todos os lugares, nos confins da terra. Aquilo que foi dito aos discípulos permanece sobre a igreja. Quantos têm o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Tem Espírito Santo? Levanta a mão. Eu diga, eu creio que eu tenho o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo me capacita. Amém, irmãos? Meu amado irmão, quem você é no reino, quem você é na sociedade, alguém que é feito para fazer a diferença. Nós estamos neste mundo para cumprirmos e fazermos acontecer a glória de Deus em vida de pessoas. Amém? Você crê? Mas, meu amado irmão, o segredo de tudo é priorizar a direção de Deus. Diga comigo assim, ó, o segredo de tudo é priorizar a direção de Deus. Mais uma vez bem forte, leiam aí. Então, olha só, Neemias ora ao Senhor, depois de jejuar, orar, ele está orando ao Senhor. No versículo 11, ele fala para Deus, Senhor, que os teus ouvidos estejam abertos. E aí na parte do versículo 11, parte B, a última parte, ele vai dizer, faze com que teu servo seja bem sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. No capítulo 2, versículo 4 ao versículo 8, ele chega diante do rei, ele pede ao rei para que o rei estivesse, de alguma maneira, se levantando ao seu favor, diante dos outros reis. Por que isso? Porque ninguém é feliz sem a direção de Deus. Ninguém consegue fazer coisas perfeitas sem a direção de Deus. A nossa igreja precisa da direção de Deus.
em todo tempo. Nós precisamos viver a cada dia debaixo, em submissão à vontade de Deus, de acordo com Deus e direcionado por Deus. Quer que a sua família seja bem feliz nessa terra? Quer que seus netos sejam abençoados nessa terra? Ensinem seus netos a viverem debaixo da direção de Deus. Ensine seu neto, sua neta, a orar antes das provas. Ensine seus filhos a colocar-se diante de Deus, diante das grandes decisões, e você vai ver o que vai acontecer na sua casa e na sua família. O nosso problema, meu irmão, é que às vezes nós perguntamos a Deus depois que decidimos. O nosso problema muitas vezes é que Deus entra na nossa história depois que já fizemos planos e projetos. Compramos ou queremos vender, ou já vendemos. E aí colhemos frutos amargos. Neemias consegue construir o muro de Jerusalém em 53 dias. Uma extensão enorme, uma largura que você não imagina, uma altura assustadora. Mais ou menos pelos historiadores, o muro de Jerusalém reconstruído tinha mais de 6 metros de largura. Fora o comprimento. O povo tenta desanimar, mas Neemias diz: nós não podemos desanimar, nós temos que lutar. E em 53 dias, mesmo diante das lutas e muitas vezes oposições, Neemias reconstrói. Mas sabe por quê? Porque Deus estava no negócio. Deus está na tua vida nessa noite? Deus está nas suas decisões nessa noite? Aquilo que você vai fazer durante essa semana, pastor, mas é rotina, é rotineiro. Eu tenho visto algumas postagens muito interessantes, e uma dessas me chamou a atenção esses dias. Apresente a Deus o seu dia e descubra no final da noite o que é paz. Levantou da cama, apresente diante de Deus o seu dia. E junto a isso, diga para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Pergunta para Deus. Pode perguntar para Deus. Porque Deus vai estar te direcionando para que você entenda em todo tempo, como inconformado neste mundo, a boa, agradável de Deus. E eu não tenho dúvida, e você também não tem. Quem anda na boa, agradável e perfeita vontade de Deus é feliz. Sim ou não? Sim. Em último lugar, aprenda a ser servo e confie. Capítulo 2, versículo 17, diz assim: eu lhes disse então. Isso ele chama os oficiais. Ele chama ali todos as pessoas, os judeus que estavam ali, os sacerdotes, ele chama os nobres, no versículo 16 diz, ele chama os oficiais. Faz uma reunião agora. E ele mostra, é desse jeito que estamos. É desse jeito. Aí no versículo 17 ele vai dizer: vede a triste situação em que estamos. Como Jerusalém está destruída. As suas portas estão destruídas pelo fogo. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. E lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros,
e eles fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-no e perguntaram: que é isso que estás fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo de número 20, respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Meus irmãos, preste atenção aqui. Quantas vezes você já ouviu assim: o que é isso que você está tentando fazer? Não vai dar certo. Que é isso que você está pensando ser? Você não caiu na realidade, não? Meus irmãos, preste atenção. Quando Deus está orientando a nossa história, coisas grandes podem acontecer. Pastor Galgu, irmã Carolina, foram missionários lá em Carolina, no Maranhão. A esposa dele também chamava Carolina. Pastor Galgu foi ser pastor, levou os 3 filhos para o Tocantins. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Naquele tempo não existia ensino médio no sertão. E a preocupação do pastor Galgu era: meus filhos vão crescer. Como eu vou conseguir ensinar meus filhos no campo missionário, onde Deus me mandou? Uma vez que eu sou um servo de Deus e eu vejo a possibilidade deles estudarem, como será isso? Deus disse para o pastor Galgu: não se inquiete pelo dia de amanhã, eu estou na sua história. Quando chegamos em Carolina, eu e Marli, Jonathan era pequeno, Jonathan ainda estava completando 5 anos. E aí então nós conversamos com a irmã Carolina e falamos: eu tenho muita preocupação com o nosso filho, se Deus permitir que a gente permaneça no campo missionário. E ela disse: eu quero contar uma história para vocês que vocês se aquietem. Quando nós viemos para Carolina, nossa preocupação era a mesma que vocês. Quando viemos para cá não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha nada. Nossos filhos começaram a estudar, fizeram a alfabetização aqui no Colégio Batista. Aqui só tinha o ensino fundamental, que naquela época era o primário. E a minha preocupação é como seria o ensino médio. E aí quando chegou o tempo, eles se formaram no ensino primário. E agora então era a hora do ginásio. Eles continuaram na admissão, mas agora era a hora do ensino médio. O que fazer na hora do ensino médio? Eu estava no campo missionário e eu tinha sido professor de muitas pessoas. E ele disse, para surpresa minha: meus filhos agora estavam na hora de ir para o ensino médio. Alguns reforços eu precisei dar, mas aí chegou um momento em que, de alguma forma, eu recebo uma carta. E a carta era de um ex-aluno. E o ex-aluno disse para mim: pastor Galgu, eu agora quero te agradecer, porque eu estou muito bem colocado nos Estados Unidos. E eu gostaria de me disponibilizar para o Senhor naquilo que o Senhor precisar. E pastor Galgu então manda uma carta para esse ex-aluno e diz: eu preciso de um apoio seu. E o apoio que eu quero então é que você ajude meus filhos. Porque eles já têm, de alguma forma, a oportunidade, porque são americanos também. E eles precisam estudar aí, mas eu gostaria que você me possibilitasse. Aquele rapaz manda uma carta para o pastor Galgu dizendo o seguinte: mande seus filhos, porque eu vou cuidar deles aqui nos Estados Unidos. Os 3 filhos do pastor Galgu, naquele tempo, foram para os Estados Unidos. Se formaram, fizeram especialização. Para nossa surpresa, quando nós estávamos chegando lá em Carolina, o pastor Galgu disse: um dos meus filhos foi um dos engenheiros da Ponte Rio-Niterói. Meu filho tem várias especializações e hoje trabalha em Curitiba e é dono de uma empresa
em Curitiba, e Deus me provou que quando Ele está na história da família, Ele supre necessidades. Basta se entregar o coração completamente ao Senhor e fazer a sua obra. É assim, meu irmão, que acontece. Então aprenda a ser servo, aprenda a confiar. Diga para Deus: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor vai fazer, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor está na história e o Senhor pode fazer infinitamente mais na minha história e na minha família. Eu quero concluir convidando vocês a assistir um vídeo. É diferente do vídeo que assistimos pela manhã, mas complementa aquilo que eu quero deixar para vocês nessa hora como uma mensagem final. Vamos assistir o vídeo. Não foi? Messias. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deus não lhe dá mais do que você pode carregar. Deus nos concede a cada dia uma página de vida. Não se preocupe, não tenha pressa. Em meio às tempestades, confie em Deus. Mesmo enfrentando muitas batalhas, Deus sabe quem colocar na sua vida. Existem vazios que só Deus preenche. As nossas fraquezas nos ensinam. Acertamos, erramos e aprendemos. Sempre agradeça a Deus pela vida. Deus tem um plano para nós. Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam. Reze por aqueles que te maltratam. Tenha fé sempre. Ame o próximo como a ti mesmo. Tudo é possível àquele que crê. Deus sabe o que é bom para você. Não tenhas medo. Lucas 12. Se você gostou...
pé. Senhor, declare ao Senhor através desse canto que você não tem medo e que você está rendido diante do Senhor para servir ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Peça ao Senhor, peça a Deus, vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Se apresente pra Deus. Se apresente ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare ao Senhor, bem forte. Diga ao Senhor. Eu
E a pergunta é: o que você vai fazer com tudo que você ouviu? O que você vai fazer com tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração? Você acabou de cantar: rendido estou, eis-me aqui, rendido estou, cumpra em mim. O que você vai fazer com tudo que você cantou e ouviu? Que nessa noite você saia desse lugar repensando muitas coisas. Que Deus trabalhe o seu coração para que você tenha um sentimento de descontentamento com tudo aquilo que você tem ouvido acerca da realidade da sociedade, da realidade do mundo. Você diga: Senhor, eu preciso me colocar diante da brecha. Eu preciso ser um homem da reconstrução. Eu preciso ser alguém que o Senhor use para fazer cumprir o teu querer, o teu propósito. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas vidas que aqui estão. Obrigado pelas vidas que estão conectadas e adorando ao Senhor conosco. Obrigado, Deus querido, porque Neemias foi um homem do passado, mas o Senhor permitiu que o seu livro chegasse até nós com a sua história maravilhosa, com muitas lições de liderança e com muitas lições de um servo, muitas lições do serviço e do ato de servir. Mas obrigado, Senhor, porque o maior exemplo de serviço é o Senhor Jesus, que sendo Deus, tomou forma de servo, humilhando-se, renunciando a si mesmo, tomando a forma de servo, morreu numa cruz. E nesta noite nós estamos aqui para te pedir, Senhor, faz de nós servos que amem Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor da nossa vida, o Deus Emanuel, o Deus presente em todo tempo, de todo coração, de toda força e de todo entendimento. Continue cuidando da tua igreja, abençoe cada vida aqui presente, abençoe nossos irmãos, abençoe a história de cada um e a família de cada um. Abençoe a nossa semana, Senhor, tenha cuidado de nós, ajuda-nos a celebrarmos diariamente a tua presença, e que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco desde agora